Vamos começar colocando um ponto final. Pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando nada é tão triste assim. É tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. O que você acha que mais mudou nesse período do 5º ano para o 6º? Pelo fato de ter vários professores, pelo fato de acordar cedo, pelo fato de me acostumar. O que vai ser mais difícil é que agora vai ter várias lições de casa, porque vai ter cada matéria e tal, essas coisas. Como são seus professores? Você gostou deles? Gostei. Entra o professor da aula, ele já sai, tem que entrar o outro, aí até a gente se organizar demora mais. Agora tem mais lições, também como se juntou as duas classes, agora tem mais aluno. Então, escrever no Memórias de um Leitor um texto em que você se apresente enquanto leitor. O que mais gosta de ler, livros que marcaram a sua vida, tipos de histórias que são um desafio e aí como você se relaciona com esse desafio. Sempre eu escolho livros sem imagem. Eu gosto de imaginar como são os personagens. Eu achei bem interessante porque realmente conta a história dela e quando aconteceu a guerra e ela morreu. Denso, mas tem que ter um conhecimento histórico também para entender a história. Mas é bacana, você enfrentou aí um super desafio, né? Hoje nós tivemos uma aula de apresentação dos nossos trabalhos referentes à leitura literária, então falamos bastante sobre as leituras compartilhadas, sobre as leituras autônomas. Então esse livro, ele é um livro que a gente lê de maneira semi-compartilhada, ou seja, algumas leituras são realizadas na sala, eu leio junto com vocês na sala, na biblioteca, no parque, e algumas leituras são indicadas como uma lição de casa. Também demos continuidade a um trabalho que nós já começamos na nossa aula inaugural no final do ano passado, que é conhecer um pouco mais as fábulas, que é o projeto que acontece ao longo do 1º trimestre. E eles tiveram um momento de leitura livre, de apreciar, né, as fábulas como elas são nos livros, para depois a gente começar esse trabalho de construir as fábulas autorais dos alunos. Quem já conseguiu abrir o AVA? Abre o cronograma e o caderno online. Uma dica que eu quero dar, porque senão você começa a abrir as coisas, aí fica aparecendo várias janelas diferentes. E aí é difícil se organizar. Então dá pra você abrir numa nova guia. Deixa eu mostrar pra vocês. Tu clica com o botão direito e aí abrir link em uma nova guia. Apesar dos alunos já terem contato com o material digital desde o F1, ele passa a ser central no F2. E existem uma série de procedimentos que vão tornar esse estudo de fato efetivo, né? Então a gente toma conta, por exemplo, nos primeiros dias, se todos os alunos estão copiando a data, o tema de estudos, a rotina, se o material está organizado, porque é esse material que vai centralizar todas as coisas. Uma das questões da aula inaugural era: quantos rios você acha que tem em São Paulo? Todo mundo lembra dessa questão? Sim. A resposta mais dada é de que em São Paulo tem 3 rios. Alguém conhece 3 rios em São Paulo? Sabe falar nome? Fala. Tietê, Pinheiros. Alguém conhece outro? Em Ciências Humanas, no 1º trimestre, o tema de estudos é a relação entre a sociedade e seus recursos hídricos. Então eles partem de um estudo mais geral, como a quantidade de água que tem no mundo, e a gente vai discutindo isso, como a disponibilidade dessa água em cada lugar. Então a gente vai estudar a história da relação entre a sociedade e os seus recursos hídricos. Eu vou entregar para cada pessoa essa figura geométrica. Vocês vão precisar copiar exatamente a mesma figura na folha de sulfite. Aqui na ficha está escrito assim, ó, copie a seguinte figura em folha de sulfite. Você poderá usar somente régua não graduada e
compasso. Você pode usar essa daqui mesmo que está graduada, mas você usa para traçar, não para medir. Nessa semana, a gente está trabalhando com algumas atividades iniciais, que a gente chama de avaliação inicial, que serve para o professor visualizar o que os alunos sabem sobre o conteúdo, o que está faltando trabalhar mais, discutir mais os erros, as dificuldades dele. Antes de fazer a cópia, vocês vão discutir no grupo como vai fazer isso. Depois de desenhar a figura na folha de sulfite, vai pegar a figura desenhada e vai colocar em cima da figura original, vai sobrepor e aí pode colocar contra a luz para ver se dá para enxergar direitinho, para ver se está certa essa figura, se a cópia está exatamente igual à figura original. Hoje a gente está fazendo uma atividade de geometria, em que eles estão trabalhando em grupos, quartetos e quintetos, e eles estão usando alguns materiais geométricos que eles já usavam no F1, mas a diferença agora é que a gente está colocando algumas restrições. Por exemplo, a gente usa a régua só para traçar e não mais para medir na maioria das atividades do sexto ano de geometria. E a gente usa o compasso já no lugar ali da régua para medir. Então a ideia é eles discutirem como é que eles vão construir uma medida, um segmento de reta, por exemplo, sem usar a gradação da régua. Consegui! Vocês têm em mente quais são os caminhos que vocês precisam percorrer no dia a dia de vocês? Talvez possam reconhecer as árvores, os prédios, as casas das pessoas. Essas coisas que o texto coloca são os pontos de referência, formas de nos orientar, através de pontos cardeais, utilizando as estrelas, então olhando para o céu e utilizando a bússola. O sexto ano começa com algumas perguntas, como por exemplo, como será que o dia acontece? E à noite? Como as estações do ano ocorrem? A partir dessas perguntas, os alunos começam a investigar esses fenômenos, formular hipóteses para tentar elaborar explicações e conseguir, a partir disso, concluir algumas coisas importantes. Nós trabalhamos procedimentos da ciência, aprendemos a fazer ciência, aprendemos sobre a natureza da ciência, então como a ciência se constrói. A gente leva um desenho, a gente pensa no plano, no papel, para o corpo. Então, na hora que a gente faça isso, o principal é a gente olhar para todas as linhas do corpo que a gente está desenhando. Serve o desafio é combinar o ritmo do desenho, com essas repetições que a gente faz no padrão, com o formato do corpo. Porque o desenho faz sentido no formato do corpo. Você começa traçando as principais linhas do braço. Quando a gente pensa em arte no Fundamental 2, a gente tem um início com o sexto ano, onde a gente vai retomar o desenho como linguagem de trabalho. Faz com que possibilite um percurso na aprendizagem do desenho. E isso vai acompanhar o Fundamental 2 inteiro, vai trazer atividades de desenho em todo o percurso. O que vocês acham que a gente faz nessa aula semanal que vocês têm aqui nas quartas-feiras, primeiro horário, aula de OE? Questões de convívio, tanto o convívio da classe, aqui, do nosso funcionamento do grupo, quanto da escola. Tem um outro tema, ainda dentro disso que a gente chama aqui de postura de estudante. O que vocês poderiam fazer de mais ou de menos? Tentar corrigir um pouco e pensando se vocês estão indo bem ou não. Agora a gente usa o material digital, não é mais caderno. O que eu acho mais legal é que a gente usa bastante computador e é bastante legal. A gente usa mais computador e faz mais atividades. É bem legal usar agora o computador, a gente fica todo dia com ele. É mais fácil de encontrar mais conteúdos. A escrita para mim é muito mais rápida e a gente consegue fazer tudo mais ágil. Vocês viveram experiências novas na escola durante o decorrer da semana passada. Então a gente vai focar o nosso estudo hoje nessas dificuldades. Primeiro parar e pensar sobre elas, né? E aí depois a gente vai ter um momento, junto com o sétimo ano, que eles vão ver que
dificuldades vocês estão enfrentando, vão falar o que eles também enfrentaram e pensar em como solucionar essas dificuldades. Casa antes, alguns dias antes da aula, para não ficar muito corrido para vocês. Good morning. Those are greetings. When you say hi, how are you? What do you answer when someone asks, how are you? You say, I'm fine, thanks. And you? Second, can I go to the restroom, please? Projeto de 6º ano, ele é desafiador porque ele tenta trazer para os alunos o inglês enquanto uso e transformá-lo em falantes independentes de inglês. Para eles é bem difícil ainda estar num ambiente em que eles precisam se colocar, em que eles precisam falar, mas a gente tem vários recursos para que eles consigam se envolver com o curso. If you don't agree, you go to the no, okay? I like dogs. If you don't like dogs, you hate dogs. Dogs are ugly, you go to the no, okay? I like learning English. Yes, I'm not sure. Definitely not. I wanna play games in English. You do that? Yes. So guys, the next one. I have brothers or sisters. Uma das pautas do 6º ano é a dança circular. É uma ideia de cooperação, de um projeto que todo mundo dança, todo mundo se ajuda, a todo momento tem as trocas dentro da dança. É um dos grandes projetos, os alunos a todo momento esperam, tem os desafios de se colocar nas dificuldades de quem sabe, quem não sabe. E aí eles acabam entendendo que isso é um momento descontraído, um momento legal e que eles acabam curtindo um monte e pedindo sempre durante o ano. Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem, fica bem, mas fica só comigo. Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem, fica bem, mas fica só comigo.